só, nesses próximos dias você vai ser apresentado a um mundo e a uma transformação tão significativa que, de verdade, é algo simplesmente singular. A gente vai construir usando o que tem de mais moderno em relação à inteligência artificial, usando agentes e o mais legal. Quando a gente pensa em inteligência artificial, agentes, né? Puxa, quanto de dinheiro eu vou precisar investir para testar, para criar? E nessa imersão, a gente vai conseguir experimentar sem você precisar pagar para utilizar Cloud Code, Codex, Anthropic, ou seja, qualquer uma dessas ferramentas. A gente vai utilizar ferramentas gratuitas e tudo que nós vamos mostrar aqui, você vai conseguir aplicar para o seu contexto. Então, nós vamos te mostrar um padrão de desenvolvimento com agentes de inteligência artificial e você vai conseguir criar os seus próprios agentes, criar suas próprias soluções, tá bom? Mas esse é o primeiro passo. Por quê? A gente sabe aqui na Alura que não basta só ter uma ideia e usar um modelo de inteligência artificial. É necessário pensar em segurança, é necessário pensar em cloud, é necessário pensar em várias etapas para que um software, uma ideia, seja construída de uma maneira sustentável e seja saudável, tá bom? Então, hoje e essa semana, você vai começar um projeto, vai começar a desenvolver aquela ideia que você tem e a gente vai te mostrar com um projeto prático. Para esse desafio, eu não estou sozinho. Eu estou aqui com o Ayman. Tudo bem, Ayman? Olá, tudo bem? Tudo bom para você que está me assistindo? É um prazer enorme estar aqui. Vou me apresentar rapidinho, caso você não me conheça. Meu nome é Ayman, eu atuo hoje como AI Product Manager Specialist no Itaú. Também sou professor em cursos de pós-graduação em MBA aqui na FIAP, instrutor da Alura e da PM3. E vai ser um enorme prazer poder contribuir com vocês ao longo dessa semana super imersiva, trazendo aqui um viés mais voltado a produtos digitais, a uma visão de negócios, porque a gente vai construir aqui, que é muito legal, tá? Não vou dar muitos spoilers, mas saibam que o que a gente vai fazer é muito bacana. Muito bem. E também estou com o Norton. Tudo bem, Norton? Tudo ótimo. E quem é você, Norton? O que você faz? O que você anda, assim, o que você anda fazendo ou o que você já fez? Acho que a lista é um pouco grande, né? Eu sou faz tudo na área de TI. Já passei por várias áreas por aí, pessoal. Sou Norton, prazer estar aqui imenso, tá? Muito obrigado pela oportunidade aí. Espero atingir as expectativas de vocês. Eu sou CPTO, né? Então, chefe de produto e tecnologia. Basicamente, eu faço tudo que é relacionado à tech e tem aquele pezinho ali em entender como é que é a experiência do cliente, resolver problemas e coisa e tal. E aqui eu espero conseguir ajudar vocês a domarem IAs. A gente vai construir um harness, né? Vamos fazer um processo ali, não vou dar tanto spoiler também, né? Mas a gente vai fazer um processo ali que vai parecer mágica para vocês. E para que a sua experiência nessa imersão seja ainda mais incrível, não deixe de participar dos nossos grupos, principalmente o do WhatsApp, tá? Ali você vai receber notícias sobre as aulas, informações, fofoquinhas tech, você sabia dessa? Fofoquinhas tech sobre inteligência artificial. Então, tá muito legal, não deixe de fazer parte dessa comunidade também. Bom, então é o seguinte, pessoal, vamos contextualizar todos vocês aqui. Eu sei que você já teve uma ideia. Nossa, eu tenho a ideia de desenvolver um aplicativo, um sistema, um software, uma funcionalidade, mas eu nunca tive a oportunidade de pagar um desenvolvedor de iOS, de Android ou de Flutter para criar ali um site, o código e tal. E hoje parece que existe um caminho, né? Uma solução para a gente criar um produto. Existe, temos as nossas ferramentas de IA, inclusive vamos ensinar várias delas aqui. O que eu queria começar falando, e acho que esse é o ponto de partida aqui de toda a nossa discussão, é qual problema a gente quer resolver? Que ideia a gente quer pôr em prática? O que a gente quer testar? Como a gente valida? Então essas perguntinhas iniciais, elas ajudam muito a gente a construir a nossa visão de produto. No contexto aqui de hoje, a gente vai trazer um produto mais de uso pessoal. Já posso contar? Claro, vamos falar. Então, nós sabemos, né, que muitas das pessoas atualmente no mercado têm interesse de migrar de função, de atuar em uma posição nova, de eventualmente encontrar um novo emprego dentro do mercado de trabalho que tem mudado tanto e tão rapidamente. Então, para isso, por que não usar a inteligência artificial, dado que a gente sabe que os processos seletivos têm ficado cada vez mais criteriosos. Então, vamos aplicar aqui o que a gente conhece de produto, tech e a nossa boa vontade para conseguir implementar uma solução que nos ajude a conquistar uma nova posição dentro do mercado de trabalho, sempre começando com essas perguntas que ajudam a gente a formatar a nossa visão de produto, que justamente é onde a gente quer chegar,
e como a gente faz para chegar lá é justamente a nossa estratégia de produto que a gente vai discutir e debater aqui ao longo dessa semana. Legal, a ideia é a semente, né? Mas eu preciso saber que tipo de problema que eu vou resolver, né? Antes de entrar até em tecnologia, né? Eu acredito, né, Norton? Com certeza. Eu acho que todo produto ele nasce para resolver uma dor, né? Então a gente tem que focar bem nessa dor, entender também quais são os critérios para resolver, porque não dá para resolver a dor de qualquer maneira. Então a gente tem que colocar quais são as nossas limitações ali. Isso vai trazer a gente um caminho orgânico e talvez chegar numa solução até mais eficiente, se a gente for parar para pensar, né? Porque quando a gente tem orçamentos ilimitados, quando a gente tem prazos ilimitados, o que não é a realidade, né? A vida não funciona assim, Exato. né? Então a gente tem que aprender a construir de forma bem eficiente. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa imersão. Legal. E uma dica agora quase tech, né? Um produto ele muda, né? Então a gente vai começar a desenvolver uma coisa, de repente tem uma outra ideia, surge uma nova, um novo caminho, né? Isso é normal, né, acontecer. Então a gente não vai nessa aula criar o produto inteiro do zero e falar, nossa, olha que incrível, tá fazendo tudo. Não é essa a ideia, né? Então a gente vai fragmentar esse nosso desenvolvimento. Então é um sistema, posso chamar de sistema? Pode. É um sistema que vai me ajudar a talvez encontrar vagas, dado o meu perfil, algo desse tipo, né? Exatamente. A gente vai fazer até um pouquinho mais do que só isso, né? A gente vai encontrar vagas e talvez a gente também vai conseguir fazer o quê? Achar você, a melhorar o seu skill set, né? Então, achar ali cursos que podem te ajudar também e, quem sabe, até um simulador de entrevistas para você ficar craque na hora de conseguir fazer a vaga dos sonhos, né? Olha aí, tá prometendo bastante. Falou legal, hein? Então, assim, eu tenho background de técnico, tá? O que geralmente eu faria? Eu abriria aqui, não precisa fazer isso, tá, pessoal? Isso é só um exemplo. Eu abriria aqui o VS Code, aí eu criaria uma pasta para manter todo o código do projeto, aí eu ia começar a desenvolver o HTML, CSS, JavaScript, React, um monte de coisa, e eu nem sei, assim, no final, nem era tão próximo, assim, de produto, né? Essa forma de desenvolvimento hoje, usando o Visual Studio Code, escrevendo código linha a linha, parece que tem mudado com inteligência artificial e os agentes. Faz sentido isso? Com certeza. Mas assim, eu sou suspeito a falar também, porque eu já estou nessa área de construir código há muito tempo, porque eu acho que escrever código não é hoje mais uma necessidade, vamos assim dizer. Claro que isso vai da opinião pessoal de cada um, tem pessoas que ainda preferem isso, né? Mas o que a gente quer fazer aqui é o quê? A gente quer construir um sistema, né, onde a gente vai utilizar somente Markdown. O que é isso? Linguagem natural. Você vai conversar com o seu agente como se você estivesse conversando com um colega. E a gente vai construir um sistema usando essa linguagem natural. O que é magnífico, porque nunca antes na história desse mundo a gente conseguia criar sistemas com linguagens naturais. E agora a gente vai fazer isso. Exato. E acho que tem um quê de democratização da informação também. Você bem trouxe, você é uma pessoa técnica, você abre o VS Code, você tem lá suas bibliotecas, seus diretórios, etc. Mas muita gente não tem essa habilidade. E como o Norton bem trouxe, hoje não é mais preciso saber codar necessariamente para conseguir implementar soluções técnicas, sistemas, etc. Muito disso graças à IA e o boom que a gente tem visto aí a nível de mercado. Então vai ser possível pessoas que nunca codaram na vida construir aqui um sistema multiagêntico que a gente vai desenvolver aqui ao longo dos próximos tempos. Legal. Então, para eu começar a construir esse sistema, assim, eu estou achando sensacional a promessa É sempre assim, né, o produto, né? A reunião de brainstorms, nossa, vamos fazer tal. Mas vamos lá, vamos pé no chão aqui. Em primeiro lugar, eu vou usar que tipo de ferramenta para a construção desse sistema? Tá bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter no nosso computador instalado é o ZED. O ZED ele é uma interface de código igual o Visual Studio mesmo, só que como a gente vai fazer para que você consiga utilizar completamente gratuito, a gente vai usar o ZED porque ele tem integração nativa a um provedor que chama OpenRouter, que vai entregar para a gente as IAs de forma gratuita. Legal. Entendeu? Posso baixar ele? Pode, vamos lá. Então eu vou abrir aqui uma aba do Chrome e vou digitar ZED, assim mesmo, né? Isso, zed.dev. Legal. Esse Love Your Edition Again? Isso aí. O que você achou da Love Your Edition Again? Uma frase romântica. Produto. Legal. Então, pessoal, aqui ó, ele está disponível para o Mac, para o Linux, para o Windows, independente do sistema operacional que você estiver utilizando, tá? Eu estou utilizando aqui o Windows. Eu vou até abrir meu coração aqui para vocês. Eu não sou um usuário Windows, então, algum momento ou outro ali eu vou me enrolar, porque não é o sistema que eu estou acostumado.
a trabalhar, tá bom? Mas ele está disponível aí para para os outros sistemas operacionais, tá? Então, vou selecionar esse botão aqui, ó, Download Now, do Windows. Aí ele me dá aqui algumas opções, já está fazendo o download aqui. Beleza, vamos clicar. Legal. Vamos abrir esse instalador dele. Posso minimizar essa tela? Pode, claro. Aí apareceu uma notificação do Windows, porque eu não estou baixando direto do site do Windows, né? Assim, né? Sim. Da biblioteca deles, né? Eu ia falar da Play Store, mas não é da Play Store. Eu cliquei aqui no mais e tem aqui, ó, executar assim mesmo, tá? Isso. Pode confiar, gente. Não, nosso computador não vai ser hackeado, né? Beleza. Deixa em inglês mesmo? Eu acho que só tem inglês, se bobear. É em inglês e acho que tem em chinês também. Inglês, japonês, chinês. eu vi Você pode símbolos, melhor em inglês mesmo. Assim, eu não manjo muito de mandarim, então Entendi, eu também não. Beleza, esse termo aqui que eu nem li, pode aceitar, né? pode, confia lá. Confia. Tô confiando em você, Norca. Vamos lá. Então, vamos lá. Next, next. Pode criar um desktop item ali também, isso, para ele ficar mais fácil de acessar. Tá, ele já adicionou no path ali pra Isso. gente da Shell. Tá fazendo aqui a instalação. Maravilha. Instalação avançar, padrão do Windows. Legal. O ponto principal é que, diferente do VS Code, ele já é preparado para trabalhar com agentes e com... Isso, é assim, vai de preferência pessoal também. Tá. Assim, o Zed, ele tem a integração nativa com o Open Router, então, para o nosso propósito do curso, ele vai ser a ferramenta de escolha. Mas você conseguiria também atingir um resultado parecido com o Visual Studio, mas são muito mais etapas para você conseguir fazer integrações Configurar, né? externas, né? Legal. Welcome to Zed, né? Então tem aqui algumas opções. Posso usar? Esse aqui é o modo Dark dele? O Dark é ali naquele seletor, é o Light Dark System. Dark, beleza. Isso. Por favor, tá? Esse também é polêmico, né? Outra coisa polêmica também, exato. Você usa modo Dark também, né? Eu uso o modo light. O porque quê? eu não sou Não. dev, Porque não é dev. Sim. eu sou dev. Sabe por que Eu que uso dev modo não gosta de modo light? Sabe? Que cansa os olhos. Porque atrai bugs. Atrai bugs. É verdade, é verdade. Essa foi boa. Beleza. Para eu finalizar aqui, é o Finish Setup Ctrl Enter? Ou tem mais Vou alguma apertar o ação? finish setup mesmo. É só Finish isso. Setup, beleza. Beleza. Pronto. Temos o Zed instalado. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que configurar o Open Router. Vai ser esse nosso fiel escudeiro que vai permitir a gente conseguir acessar os modelos de IA gratuitamente. Para a gente conseguir configurar o Open Router, a gente vai acessar, vamos voltar lá no navegador e vamos acessar o Open Router e criar uma conta lá. Legal. Open Router. Router. Isso aí. Esse primeiro link Esse mesmo, né? aí mesmo. Exato. Open Router. Legal. Legal. O que a gente quer é gerar uma API aqui? Isso, exatamente. Vamos criar uma chave para que a gente possa fazer o Zed conversar com esse nosso provedor. O Open Router, ele é um proxy, né? Então você consegue ter praticamente todos os modelos de IA, você consegue ter dentro dele, para você não ter que ficar criando conta em um monte de provedores. Aí o Open Router, ele permite você escolher alguns gratuitos, mas ele também tem os pagos, caso você queira usar profissionalmente mesmo. Aí você consegue ter o cloud lá dentro também, o codex, né, o GPT, na verdade. Legal. E tudo mais. Então ele funciona como, ou quando você falou proxy, ele vai funcionar como se fosse uma ponte mesmo para trazer, né? Exatamente. Ele Legal. consegue mandar as nossas requisições de forma padronizada para esses provedores. Ótimo. E aí, se você estiver usando ele profissionalmente, você geralmente recarrega ele com créditos. E aí, à medida que você vai usando, você vai consumindo esse crédito. Essa é a proposta do Open Router. Legal. Vou clicar aqui para realizar a conta com a minha conta do Google, mas Isso. poderia ser um e-mail também. Exato. Selecionei o meu e-mail. Legal, ele está carregando agora para a gente conseguir ter acesso à nossa API Key. Quando fala API Key, o que a gente está querendo dizer? Assim, É um segredo. É uma chave sua, né? Um identificador com uma como é que eu vou dizer, uma passphrase ali dentro. E aí na hora que a gente pluga ele no Zed, o Zed vai mandar a requisição para o Open Router e como o Open Router vai saber quem é você por essa chave, aí ele vai permitir efetuar transações, cobrar o seu saldo se for necessário. Nesse caso, não, porque a gente vai usar modelos gratuitos. Legal. Eu pedi aqui para aceitar e criei o botão. Maravilha. Essa telinha mesmo que a gente vai chegar, né? É isso mesmo, é só clicar Create. Create. Aí eu preciso dar um nome Dá para um ela? nome para ela, pode chamar de Zed, por exemplo, se você quiser ter uma chave para cada interface que você usa, ou cada projeto também, tá? Eu vou deixar o Ayman escolher um nome, Ayman. Você que é bom em dar nome. Você é bom em dar nomes ou não? Depende do contexto, né? Depende do contexto, mas eu acho que dá pra gente pensar aqui em, sei, agent. Recruiter. A gente quer ter um agente que aplica para vagas. Beleza. Eu só não sei se eu escrevi recruiter certo. Eu colocaria assim, se me permite. Claro. Eu colocaria uma brincadeira no português. Eu chamaria assim de recoloca IA. Recoloca para Recoloque. Recoloque A, beleza. O limite de crédito tá opcional? É opcional, assim, eu colocaria $10 por
por excesso de precaução, tá? Porque às vezes você seleciona o modelo errado lá e acaba consumindo... Não, mas nesse caso a gente não coloca nada, né? Pode deixar ilimitado. Ah, tá. Esse reset limit. Só faria sentido se a gente colocasse um limite de crédito. Tá. E esse também não precisa alterar. Não precisa expirar. Pode clicar em criar. Mas assim, só uma dica para vocês. Sempre que vocês criarem uma chave de API, é legal você colocar uma expiração, tá? Dica de SEC aí, que eu também tenho background na área de CyberSec, né? Então, quando a gente cria chaves de API, isso para quando você estiver realmente avançando nos seus projetos, coloca uma data de limitação para você rotacionar essa chave, beleza? Boa, aí, ó. Fica a dica de segurança, hein? Legal. Copiei aqui essa chave. Vamos voltar pro Zed? Vamos voltar para o Zed, exatamente. Legal. E agora? Isso. Aí agora a gente vamos criar um diretório, né? Uma pastinha. Você já tem uma pastinha criada? Como é que tá? Deixa eu criar, né? Vamos criar mostrar essa etapa Isso. toda, né? Sendo feita. Nesse diretório, a gente vai colocar os arquivos que a gente vai gerando no nosso agente, tá, pessoal? Legal. Eu vou clicar com o botão direito, clica aqui em novo, nova pasta. Eu vou dar o mesmo nome, tá? Recoloca-IA. Aí, legal. Posso arrastar essa pasta aqui para dentro? Ou pode clicar em Open Project, mas acho que também vai funcionar. Vamos lá, vamos tentar. Não funcionou. Então vamos no Open Project. Então, beleza. Open Project. Isso, aí você vai lá e acha essa pastinha na sua área de trabalho. Tá, recolocar, seleciona a pasta. Então aqui eu preciso alterar esse modo restrito, né? Clico aqui. Aí tem um botão aqui, não precisa dessa flag? Não precisa. Essa daí ela confiaria em todo o diretório pai. A gente quer só esse mesmo. Então o trust continue mesmo. Legal. Legal, ok. Conectamos ali dentro, temos o nosso diretório. Agora a gente vai ir lá na parte inferior esquerda, num íconezinho de uma estrelinha brilhante. Lá na esquerda. Na esquerda aí, tem a estrelinha brilhante. Esse mesmo, pronto. Aí é o painel do agente do Zed. Aí é onde a gente consegue conversar com os nossos agentes, o nosso chatbot. Legal. Essa página de welcome, posso fechar? Pode fechar. A gente não usa ela mais, Beleza. eu acho, né? Agora a gente vai em Configure Providers. Um ponto importante aqui, pessoal, caso você não esteja vendo esse ícone dessa estrelinha, o atalho é o Ctrl B, ou caso você estiver no Mac, Command B. Tá? Ele aparece essa telinha para conversar com os agentes, Isso, tá bom? Exato. E agora? Vamos em Configure Providers. Configure Providers. Legal, agora você pode fechar esse welcome do Zed ali naquele xizinho pra gente ganhar mais espaço na tela. Tá, esse xizinho aqui e a gente vai ficar só com Exato. esse. Aí veja que quando a gente clicou em Configure Providers, a gente acessou a página de settings, que são as configurações. Porque ali você consegue fazer outros tipos de configuração caso você queira. A gente só vai descer um pouquinho nessa tela agora e vamos ali em Open Router. Pronto. Aí lembra aquela chave que a gente criou? Lembro. Coloca ali dentro, Ctrl V nela e dá Enter. Só um ponto. Se você que está assistindo quiser copiar a mesma chave que eu estou usando, gente, não vai funcionar. Não vai funcionar porque a gente já deletou essa chave, tá? Então vai lá, cria a sua própria chave, não coloca o mesmo conteúdo que está colocando aqui, beleza? Só para deixar claro aqui para todo mundo. Agora dá um Enter. Enter. E aí, só uma Você dica colocou rápida. um caractere a mais ali, desculpa. Só uma dica rápida. Quando você gerar a sua chave no Open Router, copie e cola ela em um documento, em um bloco de notas, qualquer coisa do tipo, porque uma vez que você copiou, você não vai mais poder ter acesso a essa chave. Então, esse é um passo importante aqui, caso... Ó, posso dar mais uma dica de CyberSec? De preferência, use um gerenciador de senha. Perfeito. Tá? Para você gravar criptografado, né? Caso alguém pegue a sua chave. Legal. Temos configurados, então, o Open Router. Viu que apareceu lá que ele está configuradinho, né? Aí a gente vai voltar lá no agente, naquela estrelinha lá. Agora a gente vai nesse botãozinho Start New Thread. Legal. Quando você coloca a sua chave no Open Router, apertou o Enter lá, ele pode levar alguns segundinhos para a listagem do modelo aparecer. Caso não apareça, você pode fazer o Ctrl B ou o Command B e só esperar ele aparecer essa listagem ali na parte inferior da tela, onde está escrito Alter Router. Se não tiver configurado ainda, vai estar escrito Select a Moda. Isso. Né? Quando ele configura, ele muda para Alter Router. Então, pessoal, essa etapa de visualizar talvez demore um pouquinho mesmo, tá? Usem de referência sempre esse sinal, ó. Isso significa que a nossa API que foi configurada com sucesso, ele conseguiu fazer, né? Então, quando eu clico aqui Start New Thread, ele já está certinho, ele já vai mostrar. Eu posso voltar, né? Isso, no ícone de voltar. Legal. Boa. Aí aqui ele já vai mostrar, tá? Então, modelos. clicou aqui, ele não está mostrando tudo, espera um pouquinho. Se recebeu certinho lá, só esperar um pouquinho que depois ele vai mostrar. E tem muito modelo, né? Exato. Praticamente todos os modelos vão estar lá. A gente vai tentar achar os que estão com esse parênteses escrito free. Significa que são modelos gratuitos que a gente pode poder usar. Hoje, no dia dessa gravação, a gente tem o Ling e o High 3. São dois modelos novos, né? O Ling e o High 3, ele vai conseguir fazer o processo de orquestração para a gente, mas eu acho que a gente pode começar com o High 3 ali, que ele é um modelinho um pouco mais inteligente do que o Ling. Tá bom. Pronto. A partir desse momento, toda vez que você conversar com ele e clicar no botãozinho de enviar,
ele vai começar a conversar contigo e gerenciar o seu diretório. Então ele vai conseguir criar arquivos, ele vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer aqui para o projeto. Boa. Bom, então temos aqui o Zed configurado, o router aqui, a nossa chave de API já é feita. E por que a gente precisa dessas etapas inicialmente? Claro, vamos lá. A gente precisa de um setup que seja universal e gratuito, tá, pessoal? Profissionalmente, se você for utilizar mesmo, acho que é difícil você usar interfaces assim. Geralmente você vai para um Cloud Code, você vai para uma pessoa que está realmente desenvolvendo projetos mais verbosos, vai para esses agentes de terminal. Todos pagos, né? Todos pagos, exatamente. Não tem como. A gente até consegue configurar lá, mas seria um setup ainda mais complexo. Com o Zed é mais amigável, né? Funciona em qualquer tipo de computador. E agora, qual que é o nosso próximo passo para construir o nosso Recoloca aí? Legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que quando a gente está trabalhando com inteligência artificial, a gente não está trabalhando com um ser humano do outro lado. A gente está trabalhando com um time. Então, a gente tem que ter essa perspectiva de que, quando a gente for conversar com IA, a gente tem que mandar um prompt bem completo. Prompt é o quê? É essa mensagem que a gente fala com a gente. Porque se a gente ficar mandando oi, aí a pessoa responde, tudo bem? Não sei o quê. Vai gastando suas requisições, vai consumindo o seu token, né? E a economia toda por trás da IA é esse tal do token. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que planejar a nossa execução. Tá? O que é planejar a execução? Literalmente, construir um plano do que a gente quer executar. Em texto e linguagem humana, que antigamente a gente fazia com código, né? Exato. Então, esse rascunho, vamos assim dizer. E acho que tem um ponto importante, que é a ideia do determinístico versus probabilístico. Né? Então, só explicando bem rapidinho para quem está nos assistindo, o sistema determinístico, ele é um sistema onde você dá o comando e aquele comando vai acontecer exatamente da forma com que você o deu. O probabilístico, ele vai acontecer de forma probabilística, ou seja, tem uma probabilidade por trás da IA de que aquilo vai acontecer, uma probabilidade por trás da IA de que aquilo não vai acontecer. E por que isso é importante sob a ótica de produtos também? Quando eu estou criando, no nosso caso aqui, um agente para recolocação, poxa, eu vou ter alguns agentes, na realidade, né, cada qual com a sua missão, mas eu preciso saber lidar com essa incerteza. Hoje é um produto aqui, vamos dizer, não ofensivo, né? Um erro desses nossos agentes, ele não vai causar um prejuízo tão grande e é fácil de ser ajustado. Agora, se eu estou construindo um produto em larga escala, que impacta dezenas de milhões de clientes, eu não posso ter espaço para esse tipo de erros probabilísticos, porque no fim, a IA generativa e os agentes de IA, que são baseados em IA generativa, nada mais são do que grandes adivinhadores de melhor próxima palavra, e a partir disso os agentes executam as ações. Então, acho que é um cuidado importante que eu, como pessoa de produto, sempre tenho no meu dia a dia ao lidar com produtos de IA. Entendi, legal. E assim, parece que a gente está literalmente, de todo o curso, de toda a construção da nossa aplicação, é uma aplicação fundamental. É essa agora que a gente vai, essa etapa que a gente vai fazer, de falar assim, olha, o projeto é assim, funciona dessa forma, essa estrutura, né? E eu imagino que não são poucas linhas, né, de linguagem natural, né? Não, são muitas. Mas não deixe isso te assustar, tá, pessoal? Qual que é o papel do humano hoje com o avanço das IAs, né? O papel do humano está muito nessa parte gerencial. Por isso que eu falei contigo. Imagina que do outro lado lá tem um time. Quando você tem um time de pessoas, você não vai mandar para ele somente uma frasezinha e pedir que ele execute, né? Você não consegue garantir, como o Ayman falou, que é uma coisa probabilística. Então a gente tem que ser bem claro, né? Na nossa área de dev a gente até brinca, né? Que a gente tem que comer os nossos vegetais das boas práticas, para poder deixar bastante claro, nada subjetivo. Então, quando a gente for construir, quando a gente vai começar a construir esse plano aqui agora, a gente vai deixar muito claro exatamente aquilo que a gente espera receber de volta dentro de um prompt maiorzinho, mais detalhado, né? E a gente vai começar a construir o nosso plano. Por que construir o plano antes? Igual eu falei com vocês, tem aquela questão de economizar tokens, de você conseguir fazer requisições maiores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir esse plano, vai fazer um plano bem elaborado, a gente vai revisar ele, porque o papel do humano é esse, né? Garantir o resultado, a IA executa. Mas o produto final é nossa responsabilidade, né? Então, ao fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai elaborar um plano, que vai ser um grande prompt que a gente vai estar construindo antes, e depois que o plano estiver pronto, a gente fala assim, legal, chuchu, beleza, tá funcionando. A gente vai pegar esse plano e vai falar assim pro agente, aqui tá o plano, execute. Fim. Ele vai começar a fazer todas as piruetas dele lá para construir exatamente aquilo que a gente espera. E o mais legal disso é que você pode usar esse plano como inspiração para construir os seus próprios sistemas. Eu acho que
essa é a maior lição dessa aula, né? Eu acho que o objetivo dessa aula é ensinar vocês a interagir com as IAs, extrair o máximo que vocês podem dela. E para fazer isso, você precisa saber dominar elas, né? Colocar elas ali numa rédea. Né? Que as pessoas dão até um nome. Exato, exato. O termo em inglês, que é harness, é justamente isso, é uma rédea. Porque você tem que aprender a construir toda essa estrutura que vai controlar ela, que vai colocar ela nas cordinhas ali, como se fosse uma marionete, vamos assim dizer, né? Sim. Não, e é curioso que a gente está acostumado com o ChatGPT, Google Gemini, né? Quem nunca trabalhou com agente especificamente era fragmenta ao máximo possível, né? Não delega uma tarefa muito grande. Você está vindo com uma ideia totalmente ao contrário, né? Agora é assim, passa tudo que você tem que fazer para a inteligência artificial, né? Para os agentes, porque a gente não está conversando com um chat, né? A gente está lidando com um time, né, de inteiro, né? Assim, a gente vai construir um time de múltiplos modelos, mas quando eu falo, entenda que do outro lado tem um time, é porque a capacidade das IAs de conseguir construir as coisas é maior do que uma pessoa só. Então a IA você consegue mandar uma mensagem maior e hoje em dia o grande pulo delas ali é ter uma janela de contexto maior. A janela de contexto é que ela consegue prestar atenção. Então hoje os modelos de IA, elas conseguem prestar atenção em muita coisa. Então a gente consegue fazer essa requisição maior para ela elaborar e a gente conseguir não gastar tanto dessas nossas requisições, desses nossos tokens. Maravilha, e como é que eu construo esse plano, né? Legal, então a gente vai pegar todas as ideias que você tem na cabeça e a gente vai começar a colocar nessa caixinha de texto que vocês estão vendo aí, né? A gente falou antes, né? O objetivo daqui é a gente construir um orquestrador, né? O que é um orquestrador? É uma palavra chique, tá, gente? Para quê? A gente vai construir uma IA que a gente consegue conversar com ela e aí ela vai delegar o trabalho para outras IAs. Isso é o tal do orquestrador. Tá? É um nome chique para uma coisa simples, né? Que é um agente que delega. Tá? Entendi. E o que a gente espera conseguir com essa IA? Que é buscar, por exemplo, vagas de emprego. Né? Então a gente vai começar a construir o plano falando isso. Tá. Vamos construir um plano. Literalmente, o que está na tua cabeça a gente vai começar a colocar ali. Legal, vamos construir um plano. Isso. Aí, se você quiser deixar assim ainda mais determinístico, você pode até nomear o nome do arquivo. Vamos construir um plano no arquivo plano.md. Pronto, deixar ainda mais, a chance da probabilidade de ser ruim é menor. É menor, Vai ser né? mais claro. Legal. Aí o MD é aquele arquivo Markdown que você havia comentado, né? Exato. O Markdown é só um tipo de arquivo de formatação de texto, tá, pessoal? Agora vocês teriam um TXT da vida. O Markdown ele permite a gente colocar caracterezinhos ali para deixar em negrito, para poder colocar títulos. Então a gente consegue formatar o texto de forma bem simples ali, tá? Legal. Não se assustem, é bem tranquilo. Legal. Aí entra naquela parte que o Ayman havia comentado sobre resolver um problema, né, com inteligência artificial. Nessa etapa eu já começo a falar sobre isso? Exato. Aí você pode colocar assim, ó, vamos construir um plano no arquivo .md. 2 pontos, aí a gente vai começar a fazer uma lista. Ah, legal. Pronto, aí a gente vai começar a listar. Coloca um tracinho e a gente vai começar a colocar a primeira coisa. Precisamos ter um agente com o qual nós nos comunicamos. E aí a gente pode chamar, a gente pode colocar o nome que a gente quiser nesse agente, tá, pessoal? Isso aqui que a gente está ensinando para vocês não é, como é que eu vou dizer, precisamente como você deve fazer. Você pode usar IA. É um caminho, né? É um caminho. Você pode usar IA para construir do jeito que você entender. Aqui a gente está dando para vocês um norte, tá? Vocês podem mudar o nome dos agentes, mudar até a etapa do andamento e tudo mais. Então, assim, ó, um agente no qual a gente se comunica e vamos chamá-lo de maestro, já que é uma orquestra, né? É um orquestrador. Se comunicar Conosco. conosco. Vamos chamá-lo de mestre? Vamos chamá-lo de maestro e ele deve levar as nossas demandas para um time de agentes. E ele deve levar nossas demandas para o time de agentes? Isso. Ou a gente pode também falar assim, para personas específicas, ou seja, agentes específicos que vão ter ali a sua própria identidade. Específicos. Pronto. Específicos, tá bom aqui, acho que, né? Isso. Legal. Pronto. Porque essa é a nossa interface. Né? A gente não vai ficar falando com os subagentes. A gente vai falar somente com o maestro. Lembra que eu falei com aquela ideia de time? Quando você chega até um time, você não vai no carinha que trabalha na execução da parafuseta. Não. Você vai num PM, você vai num PO, você vai quem é o responsável ali pela parte de produto, vamos assim dizer, dentro do seu time, né? Alguém que está encabeçado ali em traduzir a linguagem sua de expert, a sua linguagem de domínio, né? Do seu dia a dia, para realmente virar um sistema depois. Então é basicamente essa. O nosso maestro é como se ele fosse o nosso project manager. Muito legal. E agora, qual que é o próximo passo dentro desse nosso plano? Então, a gente quer buscar vagas de emprego.
Perfeito. Então, a gente precisa de um buscador de vagas de emprego. A gente pode chamar ele, por exemplo, de... Eu posso pedir para ele criar um agente? Pode. Não, primeiro o agente a ser criado, Ah, depois legal. colocar isso. É isso que eu tô falando com vocês, pessoal. O plano é literal. A gente escreve exatamente aquilo que a gente quer, tá? Quanto mais detalhes, melhor. Porque quanto mais contexto, mais a chance dela conseguir acertar. Porque, novamente, é um sistema probabilístico. Que busca vagas de emprego, pode ser? Exatamente. Então eu escrevi assim, vagas de ó. emprego. O primeiro agente a ser criado deve ser o agente que busca vagas de emprego. Posso focar na área de tecnologia? Pode, claro. Na área de... Nossa, eu vou deixar tudo sem acento, tá? Área de tecnologia. Legal. Pronto. A gente pode, nesse plano, criar outros agentes, tá? Se a gente quiser colocar nesse plano mestre, colocar vários tipos de agente. Mas vamos devagar. Vamos fazendo o seguinte, vamos fazer um plano inicial para a gente já ter alguma coisa e depois a gente vai incrementando esse plano e a IA vai conseguir ver o que ela já construiu e o que falta ser construído à medida que a gente vai editando esse plano. Então esse plano vai ser igual um arquiteto que tem aquela blueprint, né? A planta da casa. O plano é a nossa planta do nosso sistema. Legal. Bom, e em produto, isso é o que a gente chama de MVP, né? Então, é o mínimo produto viável, ou seja, o que a gente consegue criar de uma maneira que seja possível ter um agente funcional que faça a tarefa que a gente espera para validar a nossa hipótese, né? Para ver se de fato esse agente vai atender a nossa necessidade. Exato. Inclusive, eu colocaria assim, ó, o primeiro agente a ser criado deve ser o agente que busca vagas de emprego na área de tecnologia, mas não crie ele agora, só mapeie ele no plano, para a gente dar mais foco ainda. Vamos focar só em construir o nosso maestro ali e as habilidades que são necessárias para ele. Depois a gente vem construindo o agente de busca de emprego e outros tipos de agente que a gente pode ir incrementando no nosso time. Tá? Legal. Então eu melhorei aqui. Coloque no plano. Isso, legal. Aí, um terceiro item que a gente precisa fazer é o quê? A gente precisa ter uma habilidade. Né? O que é uma habilidade? No inglês o pessoal chama muito de skills. Tá? Um agente de IA, ele é um generalista. Ele sabe fazer praticamente tudo, mas não vai fazer tudo muito bem, né? Porque ele não é um especialista. E a gente precisa especializá-lo. E como é que a gente faz isso? A gente dá a ele uma habilidade. A habilidade parece ser tipo assim, nossa, vamos treinar o modelo, precisa de GPU, não sei o quê. Esquece isso, gente. Nada disso, tá? A gente vai usar arquivo de texto, um MD para ele. Então a gente vai fazer o quê? No terceiro item a gente vai fazer o seguinte, temos que dar uma habilidade ao maestro. Aí você pode chamar de skills também, que geralmente é o termo que a gente costuma usar, tá? Maestro. O maestro. Eu deixo entre parênteses aqui, skill? Pode ser. Skill. Skills, isso. Ao maestro de como delegar trabalho. Legal? E aí a gente está começando a falar de ferramenta. Né? A gente falou assim, tem que ensinar ele a como delegar trabalho. Será como é que ele faz para delegar trabalho? Né? O que a gente vai fazer para a gente poder entender? Cada agente de IA que vocês usarem, cada interface que vocês usarem, vão ter ferramentas ali dentro que você não enxerga aqui, mas o agente tem acesso. Tá? A gente chama de tools, né, do inglês. Né? E como é que a gente sabe quais são as ferramentas que o agente tem? A gente pode colocar no nosso plano. Temos que dar habilidade, skills ao maestro, delegar trabalho, usando a sua ferramenta nativa de despacho de agentes. Pronto. Porque aí o próprio agente vai verificar quais são as ferramentas que ele tem disponível dele, porque cada um vai usar. Por exemplo, o Cloud Code tem uma que chama Task. Né? O Zed tem um que chama Spawn Agents. Então, assim, cada interface que você usa vai entregar para o modelo ferramentas diferentes. É por isso que tem diferença entre você usar o cloud num software tal e usar o cloud num software Y, entende? Porque cada um deles tem ferramentas diferentes e dependendo da forma como você instrui o agente, ele sabe usar melhor ou pior uma ferramenta interna dele. Esse é um macetinho aí para vocês que estão começando agora com IA. Tá? Muito legal. E tem um ponto interessante nessa questão também. Na realidade, tem dois, né? O primeiro é que as tools são o que dão para um modelo de linguagem ampla, né? Para um LLM, a capacidade de execução de algo. Acho que é aí que está a grande diferença entre um agente de IA e um chatbot, né? Que tem um LLM por trás. E o segundo ponto é, enquanto profissional de produto, quanto mais tools a gente coloca dentro de um agente, mais complexa fica a nossa avaliação num segundo momento. O que eu quero dizer com isso? Então imagina que aqui eu começo a colocar 10 tools dentro desse agente que vai ser o orquestrador. A probabilidade dele acertar a tool vai ficando cada vez mais complexa, porque ele tem 10 opções para escolher. Então vai muito em linha do que o Norton havia dito antes, ou seja, quanto mais objetivos e mais diretos forem os nossos comandos, melhor vai ser a performance do agente. E o mesmo vale para as tools. Porque imagina num contexto mais amplo, em que eu tenho lá um agente de IA
que tem 10 habilidades diferentes, ele pode se confundir ao executar uma dessas habilidades. Então é um cuidado importante que a gente precisa ter como pessoa de produto para atingir o nosso objetivo. Então, dando um exemplo aqui, né? Nesse caso, a gente está falando do agente maestro que vai delegar, que vai distribuir as tarefas entre os demais agentes. Mas imagina que, além de delegar, eu acrescentasse a ele uma tool de mensuramento de performance, eu acrescentasse a ele uma tool para execução de relatórios do que ele mandou, enfim, a gente pensasse em outras 10 tools. Esse trabalho ia ficar mais complexo e a chance dele não atingir o que é esperado também poderia aumentar. Então, é um cuidado importante que a gente precisa ter aqui. Exato. Bom, vamos continuar? Bora! Legal. Ok, o maestro agora vai ter uma habilidade de despacho usando a ferramenta nativa dele. Certo. Legal. O que mais que o maestro precisa fazer? Eu acho que quando a gente está buscando vaga de emprego, a gente tem que conhecer a pessoa com qual a gente está conversando. Ou melhor dizendo, o maestro precisa conhecer você. Perfeito. Né? Então, eu acho que é interessante a gente trabalhar na rotina do maestro, né? No playbook dele. Qual é o fluxo de trabalho dele? O que ele deve fazer para a gente? Assim, a gente já sabe que ele vai delegar. Ok, mas ele tem que conhecer o usuário. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Vamos agora construir, a gente pode colocar assim na escrita, né? O playbook do nosso maestro, ou o fluxo de trabalho, usem o termo que vocês quiserem, tá? Aí vamos construir o playbook do nosso maestro. Aí a gente pode colocar também uma sublista ou coisa do tipo. Ou você pode até quebrar numa outra lista, tá? Ah, tá. Talvez acho que faça mais sentido, né? Isso. Vou tirar esse aqui. Pode tirar o vamos construir e coloca assim, o playbook do maestro deve ter tal tipo de coisa. A gente tem que ser... mudar a instrução. Vamos otimizar isso. O playbook Do nosso maestro deve seguir a sequência seguinte. A seguinte sequência, melhor. Deve seguir a seguinte sequência. Isso. Aí a primeira coisa que ele tem que falar é uma saudação, né? Deve saudar o usuário. Pronto. Saudação ao usuário. Pronto. Só pra gente ter, né? Pra ele falar pra gente lá uma boa tarde da vida. Um agente educado. Um agente educado, né? Um maestro educado? E a gente precisa fazer um KISS. A gente precisa conhecer o usuário. Né? Então, o maestro deve conferir se já existe um KISS para o usuário. Deve conferir se existe... Um quiz. Um quiz é um formulário de perguntas, tá, pessoal? É basicamente isso. Um quiz. Como que ficou a segunda parte? Um quiz da personalidade do usuário, por exemplo, né? Ou das habilidades, Ou das talvez. habilidades, né? Das preferências também, né? Das habilidades e preferências do usuário. Isso, das habilidades e preferências do usuário. Legal. Se não existir, deve então... Aqui isso. ou no Não, mesmo? na parte de baixo mesmo, isso. Se não existir, porque a gente está dando as instruções, né? O que o maestro precisa fazer. Tá, caso não exista... Caso não exista, então, enviar as seguintes perguntas para o usuário. Aí, quando a gente pode deixar o próprio maestro decidir quais perguntas são, porque ele é inteligente o suficiente para saber isso, já que é um plano, né, de busca de emprego, né? Mas a gente também pode especificar as perguntas. Aí você pode colocar assim, ó, caso não eu achei que exista... você não ia especificar. Não, a gente pode deixar ele mesmo fazer. A gente coloca assim, ó, enviar 6 perguntas para conhecer melhor as habilidades e preferências do usuário. Ah, boa, legal. Pronto. Aí ele vai elaborar no plano pra gente. Vou colocar 5 perguntas Isso, 5 perguntas, para conhecer o usuário. conhecer o usuário. Aí você coloca assim, pode colocar entre parênteses, por exemplo, se você quiser uma coisa mais precisa. Anote as perguntas no plano. Pronto, que aí ele já cria as primeiras perguntas pra gente. Legal. Aí ele fez isso. Então, na hora que a gente imagina que você está conversando com a gente, deu um oi para ele, está executando ele, beleza. Aí o maestro chega para você e fala, boa tarde, tudo bem, papapá, não sei o quê. Como eu ainda não conheço as suas habilidades e suas preferências, vou mandar para você um formulário para você preencher e eu conseguir te auxiliar em relação a isso. Pronto. Então, até então, a gente já está imaginando aquele fluxo na nossa cabeça, por isso que a gente está fazendo esse plano, sabe? Legal. Quando ele fizer isso, ok, tem as perguntas. Com base nessa pergunta, a gente tem que dar o quê? Opções ao usuário. Disponibilizar um menu de opções ao usuário. Literalmente, disponibilizar um menu de opções ao usuário. Um menu de opções ao Usuário. usuário. Aí a gente pode colocar assim, ó, opção A. Em uma lista mesmo? Numa lista também. Ou mesmo na própria linha também, tá? Ah, tá. Isso, 2 pontos, aí coloca opção A. Pode ser junto na mesma frase também, para não ser que seja um outro item. A. Aí você coloca um A, um parênteses, por exemplo. Isso, aí você coloca fazer o quiz, né? Responder o quiz, melhor dizendo. Responder, né? Melhor, Responder o quiz, beleza. Aí, opção B, por exemplo. O que mais que o nosso maestro vai poder fazer pra gente aqui? A gente ainda não tem os agentes que vão buscar a vaga, mas a gente pode já numerar, né? Colocar assim, buscar vagas de emprego. Aí você coloca entre parênteses, futuramente. Ainda não temos esse agente. Tem uma opção C? Acho que tá bom. Tá bom, enquanto, né? Só pra gente ter ali um menu da opção. Porque o importante é a gente construir o esqueleto. Né? Construir os ossos ali pra gente poder depois
incrementar o que a gente está fazendo, tá? Boa. Muito bem, então temos aqui o nosso plano conversando com o Rai 3. E a gente já pode executar esse caninho? Vamos executar ele. Vamos lá que ele vai construir esse plano pra gente. E assim, esse plano aqui é um protótipo, né? Ele é um exemplo, é o MVP, né? Não é o plano de tudo que a gente vai fazer, a gente vai mostrar logo mais. Só uma coisinha que eu colocaria, a gente colocou assim, vamos construir um plano no arquivo plano.md, mas a gente não falou exatamente o que é o projeto. Acho que seria importante a gente só colocar isso, Ah, vamos. né? Só pra gente deixar claro pra ele. Antes ou depois? Depois, vamos construir um plano no arquivo.md para criar um orquestrador que busque empregos. Ah, legal. Entendeu? Só para deixar ainda mais contexto. Lembra que a gente tem que comunicar e ser bem claro no que a gente precisa que a IA faça? Acho que só esse detalhezinho aí, antes da gente apertar o play. Orquestrador que busca vagas de emprego na área tech, pode ser? Isso, na área tech. Ok, perfeito. Pode executar? Pode executar. Legal, pessoal, lembrando, o seu prompt, né? A gente chama de prompt ainda, né? O seu prompt, mesmo que ele não fique exatamente igual ao que a gente está fazendo, ou que ele dê uma resposta diferente, está tudo bem. O mais importante é que você consiga aplicar para o seu contexto, tá bom? Então, vou pedir para ele enviar essa mensagem. Ele está pensando, ele mandou. Vamos lá. Ele já está criando, ele já está verificando, fazendo um monte de coisa. Aqui do lado tem um ícone que abre com o comando Ctrl Alt J, né? Esse comandinho aqui, ó, que vai dar para ficar vendo o que ele está criando, né? Não, na verdade, esse na lateral você consegue ter várias seções da IA, porque você pode ter vários agentes trabalhando em paralelo, sabe? Então, cada uma dessas aí vão ser uma conversa. Para você ver o arquivo que ele está criando, do outro lado da tela. Do outro lado. Isso. Lá do outro lado, no último ícone, se você clicar. O Ctrl Shift E. Isso. Aí ele vai te mostrar o nosso diretório. E o plano que ele vai criar vai aparecer dentro desse diretório. A gente volta lá na janela do agente pra gente ver ele trabalhando. Tá. A janela do agente onde é mesmo? Esse aqui? É esse mesmo. Ah, bom, legal. Tem como você minimizar a janela do agente se você for naquele ícone do meio ali, ó. Esse entre aqui? o mais e o 3 pontinhos. Não. Na onde está escrito. Vamos construir no plano, papapá. Ah, tá. Lá no título. Isso. O do lado. Esse. Legal. Pronto. Aí ele consegue maravilha, dividir a tela legal. pra gente. Legal. Ele tá criando, ó, vou criar o plano.md com a estrutura completa do orquestrador, seguindo todos os requisitos que você passou. Tá vendo? Uma única requisição, ele entendeu tudo, ele pensou como que ele vai construir e vai fazer agora pra gente o nosso plano.md. Legal. E realmente aqui demora um pouquinho, né? Aí dá pra gente tomar um café. É mais rápido que você espera, tá? Mas assim, dá pra dar uma esparecida. Umas 10 flexões dá pra fazer. Umas 10 flexões dá pra fazer. Correr uns 1 quilômetro, dá? Não, acho que não, hein? Acho que ele vai. Ó, ele já tá começando a elaborar. Tá começando, hein? Olha lá. Ele tá fazendo visão geral, os agentes do sistema. Tá vendo o que a gente está construindo? A gente está fazendo a planta do nosso sistema. E essa planta do nosso sistema, esse nosso plano, ele é a fonte de verdade de tudo que a gente constrói. Quando a gente está trabalhando com a gente, é muito importante que você saiba fazer essa etapa de construção de plano. Para você ser o mais explícito e claro possível, sem subjetividade. Sim. Principalmente quando a gente usa modelos gratuitos, como por exemplo o Rai 3. Porque modelos como o Cloud, o Coda, que são os modelos mais caros, a gente chama de denso, né? Esses modelos eles conseguem perceber mais as nuances, né? Para eles, pinga a letra. Agora, quando a gente usa modelos mais baratos, ou nesse caso, completamente gratuito, quanto mais explícito a gente for, mais performático ele vai ser. Olha, ele construiu o plano aqui, ele deu uma resposta bem legalzinha, né? Mostra até o arquivo MD aqui. Com as 5 perguntas, né? Qual a sua área de atuação e interesse? Desenvolvimento back-end, front-end, DevOps. Eu parece que faz sentido. Eu não testei isso, parece que faz sentido. Se você quiser visualizar o arquivo inteiro, ali na lateral que a gente abriu, né, aquele painel, se você clicar nele, ele vai abrir o plano para você. Eu acho que você tem que dar uma minimizada no agente novamente. Né? Ali, isso. Nesse aqui? No meio. Não, Opa, no meio... já estava minimizado? Eu já estava. Então tem que clicar no plano. Boa. Ele aí, pronto. Legal. Aí você consegue enxergar o arquivo inteiro. Aí você faz o processo de revisão, que é aquilo que eu falei, né? O ser humano ele tem que garantir a entrega. A gente é o gerente da IA, né? A gente é o domador dela. Então a gente tem que ir lá e conseguir verificar se o que ela construiu está de acordo com as nossas expectativas. Porque pode ser que no nosso prompt a gente tenha sido subjetivo e a gente achou que ela ia entender, e é uma coisa que a gente erra muito, né? Às vezes a gente chega para a pessoa, tem até aquele... Você entendeu? E fala assim, vai no mercado, se tiver, traga 3 ovos. Se tiver água, né, traga tanto. Aí a pessoa vai e traz só o outro lado, né? Não lembro a piada exatamente, mas essa alguma pegada. coisa assim, Modelos mais baratos, como esse aqui que a gente está utilizando, ele vai literal, tá? Ele pode ir para aquele outro lado. Então, quanto mais explícito, melhor. Aí agora a gente vai dar uma revisada e ver se está do jeito que a gente esperava que ele fosse construir. Muito legal. Então aqui eu acho que é um desafio seu agora que está na sua casa, falar, cara, deixa eu ver se está fazendo sentido esse plano que a gente desenvolveu. Mas
nós somos a Alura. A gente vai muito além. A gente quer te mostrar como seria um plano usado no dia a dia, no profissional. E a gente vai, além de disponibilizar esse plano para você, da qual você vai conseguir editar, manipular na sua casa, a gente vai usar esse plano como referência para o nosso desenvolvimento do Recoloca aí, tá bom? A gente tem várias lições aprendidas aqui, né? Então, inicialmente o que a gente precisa é de um plano, né? E um MVP, um produto, a gente precisa de um plano também, né? Então a gente tem um problema, que é encontrar vagas para uma determinada senioridade ou para um grupo de pessoas específico, mas a gente não vai falar assim, cria um agente que busca vaga, cria um agente... Não, não é essa a ideia. A gente está estruturando a nossa ideia, tá? O nosso desenvolvimento. E aqui, a gente passou um prompt pedindo para que fosse gerado um plano. Eu quero que você faça isso e amanhã, na nossa próxima aula, o que eu quero mostrar para você é um plano inspirado no que acontece no mundo real. Como que o Norton, o Ayman, eles criariam um plano, um código, um prompt, né, na qual todo o nosso sistema vai ser baseado nele, ele como fonte de verdade, tá? Lembrando, Gui, eu quero criar um sistema, um multi-agente que faz A, B ou C, agora é a hora da gente testar. Agora é a hora de você colocar em prática todo esse conhecimento que a gente teve aqui. Inicialmente, nossa aula, o grande objetivo nós precisamos estruturar um plano. E quando estamos utilizando uma inteligência artificial, né, um modelo de agente com menos capacidade computacional, quantidade mais limitada, né, de token, né? O token são a quantidade de palavrinhas, né, que a gente está... Sim, tá... acho que é a capacidade de atenção dele, né? Ele é um pouco mais dislexo, como assim dizer, né? Aí a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção ali. Então, pessoal, lição de casa, revise o seu plano, tá? Então, até compartilhe com outras pessoas o plano que você tem lá na nossa comunidade também. Por exemplo, falar, cara, tá fácil, tá claro se eu entender, ó. Quando não existir um quiz, o maestro deve seguir as seguintes perguntas. Essas perguntas estão fazendo sentido e eu posso, né, Ayman, por exemplo, vir aqui e editar, né, uma pergunta que caso eu queira, né? Exatamente. E só puxando um gatilho no que você falou, que acho que é interessante, a gente está construindo uma feature do nosso produto. E essa é uma feature central, mega importante, mas é uma das. Então o plano ele ainda exige algumas outras etapas. E olhando para esse prompt, é sempre muito importante a gente pensar no efeito que a gente espera que aconteça após o prompt ser executado. Então, eventualmente, se eu preciso aqui trazer posições muito específicas da minha área, né, dentro do nosso prompt, eu consigo alterar. Se eu quero, por exemplo, um nicho, uma indústria, sei lá, eu quero fintechs, eu quero bancos, eu quero empresas de tecnologia, tudo isso vai estar aqui dentro do nosso plano. É essa estratégia por trás do nosso produto que vai nortear o que vai estar aqui dentro do nosso prompt, tá? Muito legal. Então, pessoal, é o seguinte, eu te espero amanhã na segunda aula para a gente colocar um plano inspirado no mundo real, para você usar até como referência para o seu projeto, tá? Gui, eu quero fazer o mesmo projeto que vocês. Tamo junto, vem comigo. Gui, eu tenho uma ideia de fazer um outro projeto, né? Uma coisa aqui da minha cabeça. É a hora que você pode usar esse projeto como referência para desenvolver as suas ideias também. Então, eu agradeço a sua presença e te espero amanhã na segunda aula da imersão de inteligência artificial aqui da Alura. Tchau, tchau.